Bom, queridos alunos, queridas alunas, bora começar nossa aulazinha aqui de física, tá? Sobre termodinâmica e trabalho de um gás. Bom, termodinâmica é a área da física que estuda a transformação de energia térmica em energia mecânica, ou vice-versa, né? Energia térmica tem a ver com calor e energia mecânica tem a ver com movimento. Então aqui na termodinâmica, a gente começa a utilizar ou aplicar, né, os conhecimentos sobre calor, né? E também sobre o estudo dos gases, tá? Para a realização de trabalho, ou seja, movimento, né? Então a gente começa aqui a entender lá o que aconteceu lá na Revolução Industrial, né? Que é a utilização de máquinas térmicas, né? O trem lá movido a vapor e tudo mais. O desenvolvimento de motores, né? Que utilizam lá gases quentes na realização de trabalho ou movimento dessas máquinas, tá bom? Então esse estudo começa aqui na termodinâmica. Bom, um fato importante de falarmos nesse tema é que está intimamente ligado ao trabalho de uma força, bem como a temperatura, volume e energia interna de um gás perfeito. Então, resumindo, a termodinâmica, a gente começa a trabalhar, né, conhecer a relação entre calor e trabalho. E vamos utilizar aqui gás para poder realizar esse trabalho. Então, bora para frente. Bom, trabalho da força de um gás. No estudo da termodinâmica, temos que, para um determinado gás, podemos calcular o trabalho da força exercida por ele. Para isso, vamos imaginar um vaso com um êmbolo móvel na parte superior. Então, uma seringa, por exemplo, de forma que este possa se mover sempre que necessário, conforme a figura a seguir. Pessoal, imagine então ali uma seringa, tá? Então você tem aqui o êmbolo da seringa, então você tem aqui um vaso, né, cilíndrico, e aqui dentro tem um gás. Pessoal, esse êmbolo ele é móvel, ele pode ir para frente, para trás, para frente, para trás. Lembrando, né? Aqui pode haver compressão, descompressão. Então quer dizer que esse gás aqui ele pode empurrar esse êmbolo para fora, né? Vai expandir, ou se esse gás aqui contrair, o êmbolo vem para dentro. Pessoal, já começa a imaginar aí o pistão, tá? Do motor de um carro. Então lembra lá o pistão do motor do carro? Lembra aqui uma seringa com um êmbolo, tá? Depois a gente vai ver isso aí mais para frente, quando a gente aprofundar os conhecimentos de termodinâmica. Bora para frente. Então, pessoal, quando aplicamos uma força, né, sobre o êmbolo da seringa, né, a gente pode entender essa força sendo aplicada sobre a área do êmbolo da seringa, né, e automaticamente vai exercer uma pressão. Então, a força aplicada sobre o êmbolo da seringa lá é igual a pressão vezes a área, tá? Onde P é a pressão exercida sobre a área de contato lá do êmbolo da seringa. Pessoal, tem uma formulazinha de pressão que a gente aprende no primeiro ano do ensino médio. Pressão é igual a força dividida pela área. É a força aplicada sobre uma área, tá bom? Então, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, se eu pegar a área e multiplicar pela pressão, eu vou encontrar a força. Então, essa força aqui, ó, é igual a pressão vezes a área. Força é a pressão vezes a área, tudo bem? Essa equaçãozinha aqui a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio. Sobre o trabalho de uma força, sabemos que ele é descrito pelo produto entre a força e a variação do espaço promovida pelo mesmo. Logo, temos que, lá no primeiro ano do ensino médio também, a gente aprende o conceito de trabalho de uma força. Trabalho é a força vezes o deslocamento, tá? Então, a variação ΔS aqui, ó. Então, trabalho é a força vezes o deslocamento, ΔS. Só, pessoal, que força não é pressão vezes a área? Então, no lugar do F aqui, ó, eu coloco pressão vezes a área. Então, o trabalho é pressão vezes a área vezes o deslocamento. Mas a gente aprende também na matemática que a área, né, vezes o deslocamento do cilindro, já que aqui nós temos um cilindro, né, a área vezes o deslocamento do cilindro é a variação do volume. Então, onde está aqui área vezes variação do cilindro, variação do deslocamento, é a variação do volume. Então, o trabalho é pressão vezes a variação do volume. Então, nós temos aqui a equaçãozinha para se calcular o trabalho, né, da força que o gás está exercendo. Como que eu calculo aqui o trabalho? Pego a pressão e multiplico pela variação do volume, tá? Trabalho medido em joule, tá bom? Pressão medida em pascal e volume medido em metros cúbicos. Lembra que um metro cúbico equivale a 1000 litros, tá? Ou 1 milhão de ml ou 1 milhão de centímetros cúbicos. Pessoal, na figurazinha aqui dá para entender o que está acontecendo, ó. Você tem aqui um peso, né, em cima de um gás, um cilindro. Se você aquecer, o que vai acontecer? As moléculas do gás vão se agitar cada vez mais e vai exercer uma força dentro aqui do êmbolo móvel. Lembra da seringazinha lá, né? Então o que vai acontecer? O êmbolo vai subir. Então quer dizer que o gás está realizando trabalho sobre o êmbolo e sobre a mesma pressão, né? É o mesmo peso aqui, ó, né? Então é o mesmo pesozinho aqui, então é a mesma pressão. Eu tenho uma transformação aqui isobárica. Se eu manter a mesma pressão, a transformação é isobárica, né? Se aumentar a temperatura, aumenta o que aqui, ó? Aumenta o volume. Então teve um volumezinho aqui. Bom, pessoal, força vezes deslocamento, ó, força vezes deslocamento é trabalho. Então o gás vai exercer um trabalho nesse êmbolo aqui, ó, vai fazer ele subir, vai aumentar o volume. E como eu havia dito para vocês, essa variação do volume aqui, ó,
é a área, né? A área aqui desse êmbolozinho aqui, vezes esse deslocamento. A área vezes deslocamento é a variação do volume. Por isso que o trabalho é a pressão, né? Que é lá, pressão, né? Que é força vezes deslocamento, força vezes deslocamento, vezes a variação do volume. Então o trabalho é pressão vezes a variação do volume. Então aumentou a temperaturazinha aqui, houve um deslocamento do êmbolo, porque o gás realizou trabalho. Então repetindo, equação para calcular o trabalho de um gás. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Bora para frente. Unidade de pressão. Pessoal, antes de continuar, eu quero falar sobre algumas unidades de pressão, tá? A unidade de pressão no sistema internacional é o Newton por metro quadrado, N/m metro quadrado, tá bom? Newton por metro quadrado recebe o nome de Pascal, PA. Então no sistema internacional de unidades é o Pascal, tá bom? 1 Pascal é a pressão uniforme que determina empuxo com intensidade de 1 Newton, né, de força, em superfície plana com área igual a 1 metro quadrado. Então essa é a ideia da unidade Pascal, é Newton por metro quadrado. Pressão é a relação entre a força exercida sobre uma superfície ou a área dessa superfície. Já falei para você também a equaçãozinha de pressão, né? Pressão é igual ao que? Força dividido pela área, tá? Força em newtons e área em metros quadrados, tá bom? Bom, unidade de pressão aqui, ó, Pascal. O padrão é o Pascal. Mas nós encontramos também ATM, né? ATM é a pressão do ar quando você está no nível do mar. Então você está lá na beira da praia, lá tem uma pressão de ar em cima de você. Essa pressão é chamada de 1 atmosfera, 1 ATM, tá? 1 ATM equivale também a 76 centímetros de mercúrio. Símbolo químico de mercúrio é o Hg, tá bom? Então 1 ATM é 76 centímetros de mercúrio. Ou se não, 1 ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, tá bom? Ou 1 ATM é 760 torr, que também é unidade de pressão, quase não é utilizada, tá bom? Ou 1 ATM é 100 kPa, né? Lembrando que quilo significa 1000, né? Então 1 ATM é 100.000 Pascal. Pessoal, a resolução desse tipo de conversão aqui ocorre através de regra de 3, tá bom? Mas geralmente a gente vai trabalhar mesmo com Pascal ou Newton por metro quadrado nas unidades de pressão. Então bora para frente. Gráfico. Observe, note que o trabalho do gás pode ocorrer em transformações isobáricas, onde não muda a pressão, e também em transformações isotérmicas, né? Onde você mantém lá a temperatura. Bom, pessoal, aqui nós temos um gráfico aqui de pressão e volume, né? Eu tenho aqui, ó, duas curvas, são duas isotermas, né? Só para lembrar, né? Aqui a temperatura T1 é essa curva, né? Mantém a mesma temperatura no ponto 1 aqui, né? Se passar do T1 para o T2, aí você está mudando de curva de isotérmica. Então é claro que está mudando a temperatura aqui, tá? De uma curva para outra, né? Daqui para cá aumentou a temperatura, tá bom? De T1 para T2, T2 é maior que T1. Essa curva tem uma temperatura maior do que essa aqui, tá bom? Outra coisa, pessoal, essa linha azul aqui, ó, está indicando que houve uma transformação onde não mudou a pressão. Então é uma transformação o quê? Isobárica. Só observar, nas transformações isovolumétricas não tem variação de volume. Se não tiver variação de volume, significa que não ocorreu trabalho, né? Não houve variação de volume, não tem trabalho. Então o trabalho ocorre nas isobáricas e nas isotérmicas, tá ok? Então o volume aqui aumentou de V1 para V2, né? Houve um aumento de temperatura, aumentou o volume, ó, de V1 para V2 sem mudar a pressão. Transformação isobárica, tá? Podemos também calcular o trabalho através da área do gráfico expresso no plano P vezes ΔV, P vezes variação de volume, conforme a figura 5, tá bom? Lembrando, pessoal, na expansão o volume aumenta, então o trabalho é positivo. Na compressão o volume diminui, então o trabalho é negativo, tá bom? Geralmente os exercícios também pedem um trabalho em módulo. Em módulo, pessoal, só me interessa o número, tá? Não me interessa o sinal positivo e negativo, somente o número. Em módulo, apenas o número. Mas se o trabalho for positivo, eu sei que o gás expandiu, o volume aumentou. Se o trabalho for negativo, o gás sofreu uma compressão, então sofreu o trabalho. Então o trabalho seria negativo. Pessoal, então para calcular o trabalho, lembra lá, né? Trabalho é o quê? Pressão vezes variação de volume. Ou se você observar o gráfico, se você pegar essa linhazinha aqui, ó, toda essa área embaixo dessa linha corresponde ao trabalho. Então se você calcular a área desse retângulo, automaticamente você está calculando o trabalho do gás, ok? Ou se aparecer um gráfico desse tipo aqui, ó, onde nós temos um trapézio, se você calcular a área do trapézio, também você calcula o trabalho. Como que é a área do trapézio? Base maior, que é essa aqui, mais base menor que essa aqui, vezes a altura dividido por 2. Essa é a equação da área do trapézio. Aí você também calcula o trabalho que o gás exerceu. Ok, pessoal? Então bora para frente. Exemplo. Um gás ideal está inicialmente no estado A, caracterizado pelo gráfico abaixo. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então nós temos aqui a pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos. Pessoal, fica muito esperto que os gráficos podem aparecer números aqui também, que você tem que utilizar lá na equação, tá? O mesmo vale para o volume. Fica esperto se tem algum númerozinho aqui que você tem que usar lá na resolução do exercício. Bom, pessoal, a pressão então está aqui e o volume está aqui, né? O estado inicial era o estado A,
ele vai cair para esse novo estado aqui, né? Eu quero saber o trabalho que aconteceu sobre o gás, né? Por que eu sei que aconteceu sobre o gás? Porque houve uma contração de volume, né? Era 4 metros cúbicos, caiu para quanto? Para 1 metro cúbico, né? Então eu quero saber o trabalho observando a área que está embaixo dessa linhazinha aqui, tá bom? Então, em módulo, o trabalho do gás é numericamente igual à área da região abaixo da reta, orientada na qual é um trapézio de base maior. 3 vezes 10 dá 5. Quem que é a base maior aqui, ó? É o 3 vezes 10 dá 5. A base menor é esse pedacinho aqui, ó, que é o 10 dá 5, né? E a altura tá aqui, ó, de 1 a 4, ó, 4 menos 1 vai dar quanto? Vai dar 3. Então tá aqui, ó, para calcular o módulo do trabalho, eu pego a base maior, né, que dá 3 vezes 10 dá 5, mais a base menor, que é 10 dá 5, multiplica pela altura, que é 3, e divide por 2. Pessoal, resolvendo a equaçãozinha aqui, você vai encontrar, né, 3 mais 1 dá 4. Conserva o 10 dá 5, 10 dá 5, conserva, né? Multiplica 4 vezes 3 vai dar 12, e 12 dividido por 2 vai dar 6. Então o módulo de trabalho aqui é 6 vezes 10 dá 5 joules, tá bom? Então esse é o valor do trabalho, 6 vezes 10 dá 5 joules. Pessoal, esse valor aqui tinha que ser negativo, né? Não é negativo aqui, por quê? Porque aqui está em módulo, então só me interessa o número, né? Mas se não tivesse módulo, esse trabalho teria que ser o quê? Negativo. Por que teria que ser negativo? Porque houve uma compressão gasosa, né? O volume caiu de 4 para 1. Bom, então é bem tranquilo, bora para os exercícios, meu povo.